Caros irmãos, esta mensagem direciono aos espíritas. Para a maioria dos espíritas, o espiritismo nasceu com os livros que foram codificados por Allan Kardec. Tais livros são e foram de grande importância para a evolução espiritual da humanidade. O conhecido que nos foi permitido saber naquele foi passado por ele. Porém, é importante entendermos que o espiritismo nasceu junto com o nosso planeta. O homem primitivo se comunicava com Deus a seu modo, e Deus se comunicava na forma que eles pudessem compreender. Cada estágio da evolução humana traz um grau de conhecimento mais elevado para que se possa entender as mensagens trazidas por Deus. Quando menciono Deus, não necessariamente Deus virá pessoalmente, mas sim será representado por seus filhos, espíritos de luz, que ajudaram na evolução da humanidade e na evolução espiritual de cada um. O homem, através da história, sempre teve uma religião, e através dos tempos, tais religiões evoluíram para ter o formato das religiões e dogmas atuais. Sempre que o homem se comunica com o outro lado, tal pessoa é médium. E se um médium que está se comunicando, então os espíritos estão presentes. Para tanto, justifico assim que o espiritismo não foi somente repassado por Allan Kardec. Outros filhos de Deus, ao longo da história, também foram espíritas. Porém, não necessariamente era utilizado este termo. Muito me entristece ver pessoas que se dizem espíritas, mas tratam o espiritismo como eventos sociais, sendo utilizado o nome de Deus em vão. Muito me entristece pessoas determinar regras para o espiritismo, sendo que o espiritismo não pode ter rigidez em suas normas. Tudo evolui e o espiritismo tem que evoluir. Não podemos esperar que somente com os livros de Allan Kardec façamos o espiritismo existir. Existem muitos médiuns com diversos tipos de dons que vieram neste plano ajudar ao próximo, mas às vezes, quando esses médiuns vão à casa de oração, são orientados de forma equivocada. Todos sabem que o médium, por definição, é uma pessoa que está entre os dois mundos. O médium tem muitas vezes o dom de comunicar com espíritos de luz que ajudam ao próximo. Mas me entristece muito quando o médium vai a uma casa de oração e lá não é permitido que ele desenvolva sua missão. Irmãos, há diversos tipos de médium, como sabem, médiuns de cura, médiuns de psicografia, médiuns de incorporação, entre outros. O médium deve ser respeitado e dado a oportunidade dele desenvolver seu trabalho, evoluir como espírito, na casa de oração que ele sentir bem. Porém, não devem ser impostas condições e cobranças a ele e a seus mentores. O médium nunca deve ser impedido de incorporar um espírito de luz em uma casa de oração. Se o médium incorporar é porque é um propósito e sua missão para que o espírito de luz esteja ali e que o médium repasse essa mensagem. Não há espiritismo sem médiuns. As novas regras impostas por pessoas que nunca conversaram com espíritos de luz, sem intermediários, estão indo em desencontro ao propósito deixados por Allan Kardec. O médium tem a permissão dentro de uma casa de oração de servir de canal de comunicação com os homens. Não deve ser proibido de nenhuma forma dentro de uma casa espírita. Se eu, Chico, fosse um centro espírita e não fosse permitido psicografar, será que eu teria completado minha missão na Terra? O médium pode dar passes nas pessoas que buscam atendimento em uma casa espírita. O médium pode estar consciente, semiconsciente ou inconsciente no momento do passe. Quando o médium está dando o passe, um espírito de luz está junto a ele. E se o espírito de luz achar que o médium deverá estar em um determinado grau de consciência, com a permissão do médium, ele assim deve o fazer. Se o espírito de luz vê a necessidade de estiver semiconsciente, é porque há uma razão para isso. A pessoa que está recebendo o passe pode estar com uma energia negativa tão densa
que a incorporação ou a semi-incorporação se faz necessária de modo a não prejudicar de alguma forma o médium. Este espírito de luz está sintonizado com o médium de tal forma que a energia da pessoa que está ali tomando o passe não altere a energia do médium. Não sejam rígidos com regras, não sejam rígidos com ritos. A tendência é sempre evoluirmos e podermos mudar ou não o nosso entendimento e mudar assim as regras para melhor ajudar nossos irmãos. Onde eu estou, vejo muitos espíritos dizerem que o kardecismo é a única forma de espiritismo, que da mesma forma vejo bandistas dizerem que o verdadeiro espiritismo é a Umbanda, e por assim vai os comentários. O espiritismo está presente em todas as religiões, porém se apresenta de diferentes formas e devemos respeitá-las por todas. Um padre da Igreja Católica pode ser um médium, e na hora do seu sermão estar intuído por um espírito de luz na hora do seu sermão. Da mesma forma que uma igreja evangélica, um pastor pode ser um médium que está pregando a palavra de Deus, sendo intuído por outro espírito de luz. Devemos respeitar todas as religiões e lembrar que Deus está acima de tudo. Sei que esta mensagem não irá agradar a muitos, pois estou tirando algumas pessoas de sua zona de conforto. Porém, esta mensagem vai trazer muita paz a médiuns que procuram respostas e não estão as encontrando. Um forte abraço do seu irmão Chico Xavier. Carta psicografada no dia 22 de setembro de 2019 pelo médium Antônio Gimenez.